Vamos comentar sobre 10 causas de dor que acontecem no pênis depois das relações sexuais. Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar a respeito de 10 causas de dor lispenianas que acontecem após as relações sexuais. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Dentre as possíveis causas de dor que acontece na relação sexual no órgão genital, algumas dessas ocorrências são extremamente comuns, enquanto que alguma delas faz com que o paciente tenha um sofrimento muito grande e por vezes até evite realizar novas relações sexuais. E para a gente tentar avaliar isso, nós vamos comentar sobre essas 10 possíveis causas que, se você está passando por isso, vale a pena conferir para avaliar se não tem alguma dessas que está sendo a responsável por essa sua dor. Qual que é a primeira causa de dor que acontece na região peniana depois das relações sexuais? É o que a gente chama de curvatura peniana, que pode ser causada pela doença de Peyronie. Essa doença de Peyronie é o surgimento de uma placa calcificada na região do pênis que faz com que esse pênis acabe ficando encurvado. E existem duas fases dessa doença, que é a fase aguda e a fase de consolidação. Nessa fase aguda, geralmente o pênis começa a entortar e o paciente percebe uma dor que se intensifica geralmente após cada relação sexual. Pensa dessa forma, essa placa é como se fosse um processo de cicatrização. Até que essa placa não esteja completamente cicatrizada, o pênis vai continuar entortando e vai acabar ficando encurvado. E isso vai se agravar depois de cada relação sexual. Qual que é a segunda causa de dor após as relações sexuais? É quando acontece um problema chamado de balanite, que é geralmente um problema de pele que acomete a cabeça do pênis. E na boa parte das vezes, esse problema de balanite é causado por aquilo que você usa, que são produtos de higiene pessoal, tais como loções, cremes, entre outros produtos. E também existe aquela balanite causada por infecções fúngicas, e dentre as infecções fúngicas, a mais comum delas é a infecção pela cândida. Então, a presença de balanite, que é a inflamação da pele da cabeça do pênis, é uma causa também de dor na região genital depois das relações sexuais. Qual que é a terceira causa de dor nas relações do pênis que acontecem depois das relações sexuais? É o que a gente chama de um quadro de ejaculação retardada. Ejaculação retardada é aquela ejaculação que não acontece depois de 30 minutos. Geralmente o paciente, de tanto manter aquela relação sexual e demorar por muito tempo, isso gera um atrito muito grande, uma fricção nessa pele do pênis e às vezes pode até ter uma dor na região muscular pela aquela movimentação que acontece durante o ato sexual. E com certeza o pênis, depois de você não conseguir ejacular e tentar por todo esse tempo, vai ficar dolorido. Então, a presença da ejaculação retardada faz com que o paciente tenha esse problema de dor depois das relações sexuais. Qual que é a quarta causa? A quarta causa é o prepúcio apertado, que a gente pode falar que em alguns casos de fimose, que é a impossibilidade de expor completamente a glândula do pênis. Então, quando a pele do pênis está muito apertada e você força durante a relação sexual, com certeza isso vai acabar doendo, vai ficar incomodando e o pênis pode ficar extremamente dolorido, não só naquela porção da pele que estiver apertada, mas naquela região também que eventualmente esteja sendo puxada, às vezes até na parte mais de baixo do pênis, porque essa pele fica muito tensionada nesse local. Qual que é a quinta causa de dor na região peniana após as relações sexuais? Que são as lesões que acometem, que podem fazer com que surja pequenas vesículas, pequenas bolhas. E dentre a principal representante desse problema nós temos como o herpes genital. Tá? Então, geralmente, o herpes pode se manifestar em alguns casos após as relações sexuais.
Geralmente aparece um pequeno vermelhidão, que em alguns casos pode coçar, pode ficar a doer, e isso costuma se agravar depois das relações sexuais. Geralmente forma uma ferida, forma uma úlcera, que cria uma casquinha e depois acaba cicatrizando espontaneamente. Qual que é a sexta causa de dor nas relações sexuais? É a presença do freio balano prepucial curto, que é aquele freiozinho que tem na parte de baixo do pênis. Outro motivo, se você força demais esse freio, isso fica extremamente esticado e aquela junção entre a pele e a cabeça do pênis, que é onde age esse freio, vai ficar extremamente dolorido. O paciente pode sentir dor na ponta do pênis principalmente. Isso causa um problema muito grande, gera um desconforto para ele bastante significativo. Qual que é a sétima causa de dor nas relações sexuais? São os problemas de pele que acontecem na região genital, que são conhecidos como quadros de balanopostites. E essas balanopostites podem acontecer não só por infecções fúngicas ou infecções ou problemas dermatológicos causados por produtos que você utiliza nesse local. Existe também certas etiologias, tais como a psoríase, que forma placas avermelhadas, a presença do líquen crônico ou do líquen plano, que faz com que apareçam pequenas manchas rosáceas, e a presença do líquen escleroso, que faz com que a pele do pênis fique esbranquiçada e bastante com aspecto de um papel celofane, que é o aspecto de couro endurecido. E isso também pode fazer com que esses problemas dermatológicos que acontecem na pele do pênis façam com que você tenha dor depois das relações sexuais. O oitavo motivo de dor após as relações sexuais é o uso do preservativo. Tá? Então o preservativo, em alguns casos, pode ser o responsável por isso, porque a gente sabe que o látex é um produto que gera uma hipersensibilidade na pele do pênis. E às vezes o que se coloca dentro do látex, às vezes se colocam certos anestésicos para diminuir essa sensibilidade, agravam ainda mais essa situação. Portanto, a presença do uso do látex, do preservativo que você utiliza nas relações sexuais, também pode fazer com que isso aconteça. A nona causa de dor nas relações sexuais é aquela nevralgia do pudendo, que é um acometimento do nervo pudendo interno. Então, por exemplo, se você anda muito de bicicleta, por exemplo, ou se você pratica artes marciais, quando você recebe às vezes chutes na região da virilha, isso pode machucar um nervo chamado de nervo pudendo interno. E esse nervo pudendo interno, ele é o responsável pela inervação do pênis. E logo, se esse nervo estiver bastante machucado, esse nervo estiver irritado, a manifestação dessa dor pode ser justamente esse desconforto que você tenha depois das relações sexuais. Tá? Então, se você está sentindo dor, principalmente quando anda de bicicleta nas relações sexuais ou pratica alguma arte marcial e tem dor nas relações sexuais depois que a faz, e essa dor acontece principalmente no pênis, essa nevralgia do nervo pudendo interno é uma coisa que sempre deve ser considerada. E a décima causa que a gente vai comentar é o que a gente chama do paciente ficar bastante estressado, bastante ansioso, fica com uma tensão muito grande durante a relação sexual. Então, pensa só você naquela região da pelve, naquela região do períneo, que é a parte de baixo ali o períneo, aquela região que é compreendida entre o pênis e o saco escrotal e o ânus. Essa região é emaranhado de fibras musculares por todos os lados. Se você tem um estado de tensão, você fica muito ansioso, você fica preocupado no momento da relação sexual, seja pelo seu desempenho ou que não vai conseguir agradar suficientemente a parceira, esse estado de contração nessa região perineal faz com que depois das relações sexuais, depois que você relaxe, você tenha uma dor intensa nessa região, justamente pelo fato de você ter tido essa contratura dessa musculatura, e essa contratura ocasionada pelo estresse, pelo medo, pelo receio que aconteceu durante a relação sexual, faz com que você tenha dor depois de cada ato sexual, tá? Então, para isso, você tem que tentar ficar mais tranquilo que provavelmente tudo vai se resolver. Como você viu, são diversas as causas que fazem com que você tenha dor na região peniana logo após as relações sexuais, e se esse problema está te incomodando muito, é imprescindível a realização da avaliação com um urologista para tentar identificar esse problema. Na boa parte dos casos, esse problema é fácil de ser descoberto e é fácil de ser tratado,
na boa parte das vezes, e você descobrindo o que está causando essa dor na relação sexual depois, no pênis, depois que acontece isso, você vai acabar ficando mais tranquilo e com certeza vai aproveitar ainda mais as próximas relações sexuais. Então, se você tem algum desses problemas, é melhor você procurar um urologista e em alguns casos você controlando lá melhor sua ansiedade para ver se você melhora dessa dor que acontece no pênis após cada relação sexual. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.